pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão, o seu canal no Japão que passa a realidade de tudo o que acontece no Japão e também no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico, que é a segurança no Japão, comparado com a segurança no Brasil. No final das contas, o Japão é ou não é um país seguro? Vamos entender no vídeo de hoje todos os detalhes que fazem com que o Japão seja considerado mais seguro do que o Brasil. A gente vai fazer várias comparações diretas com vários casos, com a minha própria experiência. Então, se você realmente quiser saber o quão seguro o Japão é, fica até o final. Vou lembrar aqui que esse vídeo ele é denso e pesado no conteúdo, tá? Se você for sensível a alguns assuntos relacionados à segurança, criminalidade, eu peço que você não assista esse vídeo, ok? Só para você se poupar com relação a algumas questões, principalmente que se você mora no Brasil, isso pode te deixar um pouco incomodado, ok? Lembrando que é só um retrato com relação à segurança, tá? O Brasil também tem pontos positivos. O que a gente está fazendo é uma comparação de segurança, ok? E nesse caso, a gente já sabe quem leva a vantagem. Vamos entender todos os detalhes a partir de agora. Primeiro de tudo, com relação à questão dos carros, né? Você, no Japão, você corre o risco de ter o seu carro roubado, você corre o risco de você ter o seu carro, de fato, roubarem o seu rádio e tudo mais. Na verdade, a situação é um pouco diferente. Inclusive, os carros, muitas vezes, eles ficam destrancados. É muito normal, principalmente nas cidades pequenas, os carros ficarem destrancados. Por quê? Porque ninguém vai lá no seu carro, vai pegar uma maçaneta e vai abrir. É muito estranho isso, né? Principalmente para cidades pequenas. Nas grandes cidades, no entanto, até mesmo em Aichi, em Nagoya, por exemplo, já não é um hábito que eu recomendo, né? Até porque nesses lugares a criminalidade é um pouco maior, ok? Então fique de olho com relação a isso, mas de uma forma geral você pode, inclusive, não ficar tão preocupado se o seu carro vai estar estacionado onde você deixou o carro, se você deixou na rua no dia seguinte, ok? Que mais? Você não precisa tomar cuidado com o seu caminho de casa quando você estiver dirigindo no Japão. Ou seja, no Brasil é muito comum você, principalmente em São Paulo, por exemplo, e no Rio de Janeiro, você virar uma rua errada e você começar a se afundar na periferia e eventualmente parar no meio de uma favela. No Rio de Janeiro ele é ainda mais rápido, né? 2 ou 3 curvas erradas e você já para no meio da favela. Então, isso é um problema muito grave, né? Que no bairro do Morumbi, por exemplo, em São Paulo, para quem é de São Paulo, realmente é assustador, né? Vários casos, vários conhecidos meus, eu até um pouco antes de sair do Brasil, tive um problemaço, que eu errei uma rua lá no Morumbi, fui parar quase no meio de uma favela, lá em Paraisópolis, para quem conhece. Então, realmente é muito preocupante. E no Japão, se você errar o caminho, pode ter certeza que não vai dar ruim, tá? O máximo que vai fazer é você chegar mais tarde na sua casa, tá? Além disso, uma das coisas que está muito conectada aos pequenos furtos é roubo a colarinho de ouro, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum, né, terem pequenos, digamos que, assaltantes, ladrõezinhos, que ficam nas ruas, menores de idade, só procurando um colar de ouro para poder roubar, né? Tanto é manjado isso no Rio de Janeiro que uma amiga nossa, japonesa, que veio passar 7 dias no Brasil, no primeiro dia com o colar de ouro saiu na rua, teve ele roubado. E mesmo sendo avisada, tá? Então é manjado, de fato no Rio de Janeiro está cheio de menor de idade que fica roubando joias e semijoias aí das pessoas que ficam caminhando na orla da praia ou nos arredores de uma forma geral, ok? Você também não precisa esconder o seu celular no Japão se você estiver na rua, porque ninguém vai roubar o seu celular, ninguém vai te incomodar se você estiver falando no celular. Na verdade, a preocupação é diferente. Se você estiver falando no celular, você pode estar incomodando outras pessoas, principalmente no transporte público. Fica atento com relação a isso.
mas roubarem o seu celular, porque você tem um celular melhor, né, um iPhone 11, um iPhone XR, não importa o que você tem de telefone, todo mundo tem iPhone no Japão, então ninguém precisa ficar roubando o iPhone dos outros, né? Até uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, você não precisa, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, vá lá, levanta o celular para conversar, para ver se não vai ter alguém manjando para ver o que você está fazendo. E ainda mais se for à noite, piorou, porque você não tem nem visibilidade do que está acontecendo. Então, o que acontece muitas vezes é que você tem que ir para um lugar de conforto, né, seguro, onde você tenha um ângulo que você possa enxergar o que está acontecendo para poder sacar o celular de forma mais tranquila. Isso no Japão não acontece, ok? Outras coisas, você não precisa ficar com medo de sair à noite, né? De fato, é muito pelo contrário, inclusive sair a pé. Não se espante se no Japão alguém te convidar para fazer uma caminhada após o pôr do sol. Né? Inclusive é quando as pessoas têm tempo. Então é muito comum ver pessoas caminhando, inclusive meia-noite. Né? Não é frequente, mas é totalmente possível. Né? Então isso é uma das coisas que realmente assim, é muito contrastante com a nossa realidade. Né? Outra coisa, o Japão tem ruas muito bem iluminadas de uma forma geral. Tudo bem que no interior a gente tem vários gaps de iluminação, como é normal. No interior, nas nossas estradas, isso também acontece. Mas os grandes centros urbanos é tudo muito bem iluminado. Você não tem problema de você não conseguir enxergar o próximo quarteirão. Você tem grande visibilidade do que acontece ao seu redor, ainda que seja 3 horas da madrugada. Ok? Que mais? Olha, gente, a lista é longa e se preparem porque o conteúdo ele é intenso. Outras situações que contrastam no Japão e no Brasil. Muitas vezes a casa fica destrancada. A minha casa ou a casa da minha sogra é muito normal você chegar e abrir a porta. Abrir o primeiro portãozinho assim que fica na frente, aqueles que você levanta, né? Uma questão de ferro, um negocinho de ferro. Aí você abre e a porta principal você empurra e já entra, sem trancar. Tudo bem, ultimamente estão se tomando mais cuidado e se ele fica destrancado é porque a gente esqueceu. Mas ainda, esquecendo ou não esquecendo, as pessoas não vão lá, entram e arrombam para roubar tudo que tem dentro, né? E além disso, né, até com relação a essa questão de casas e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais para frente, um pouco das diferenças também relacionado a isso. Caixa eletrônico, você não precisa, você está lá secando dinheiro, dá até dó, né? Se você estiver, por exemplo, num lugar de grande movimento, você fica ali olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o cara do seu lado para ver se ele não está te manjando, olhando para a máquina para ver se ela não está clonando o seu cartão, olhando para tudo quanto é lado, menos para aquilo que você está fazendo. É muito complicado, né? Se você for, por exemplo, no Brás, em São Paulo, regiões de alto movimento, hipermercados com caixa eletrônico, você vai lá, está sacando dinheiro, de repente um morador de rua, ou mesmo, principalmente um menor de idade, pediu o seu dinheiro. Então, assim, de fato, assim, é muito complicado. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu sei do que eu estou falando. Eu vivi, experimentei muito disso durante a minha vida. Né? Que mais? Você pode, por exemplo, tirar a quantidade de dinheiro imensa, sem ficar preocupado se as pessoas vão te roubar ou não. Por exemplo, você ganha um salário do mês, 300 mil ienes, que dá 15 mil reais aproximadamente. Você vai lá, saca tudo de uma vez só, 30 notas de 10 mil, você já sai andando na rua como se nada tivesse acontecendo. No Brasil, operação de guerra, você vai carregar 15 reais, precisa de um carro forte. Por quê? Porque você fica com muito medo de acontecer qualquer coisa no caminho do banco, no caminho do lugar para onde você estiver indo. E eu tive, né, no caso, uma avó, né, que já faleceu no Brasil, ela foi sacar uma indenização que ela recebeu do INSS, o valor na época era equivalente a 30, 40 mil reais. Ela, no caminho do banco ela já foi abordada. Como que sabiam disso, né? No caminho do banco já foi abordada, chegando lá, ela já foi induzida e depois que ela saiu, ela perdeu todo o dinheiro. Então, assim, foi tudo num piscar de olhos e sem indenização e sem seguro, né? Realmente, assim, é assustador muitas vezes o que a gente consegue vivenciar no Brasil. Dá para generalizar? Não, gente, não dá para generalizar. Mas falar que isso não acontece, não é mentira. Realmente acontece. E vamos lá, porque a lista é intensa.
Você não precisa ficar, né, andando na rua, olhando para trás, para frente, para o lado, para ver se tem alguém te manjando a todo momento. Eu sou paranoico com relação a isso. Se eu estou andando na Avenida Paulista ou numa avenida movimentada, eu fico olhando para todos os lados, principalmente se eu estiver andando com a minha esposa, porque ela não tem esse costume. A gente tem retrovisor, a gente tem olho que nos canta, a gente tem visão 360 periférica, um GPS contínuo e detectando os potenciais perigos, né? E o japonês não tem nada disso, simplesmente anda na rua, né? Então, realmente assim, é impressionante a diferença da sensação de falta de segurança que você tem num grande centro urbano no Brasil, né? Que mais? Você, muitas vezes, por exemplo, quando você vai em parques, você não precisa ficar preocupado, por exemplo, você tá andando no Parque Ibirapuera, por exemplo, pegou uma bicicleta sua, né, própria, não aquelas alugadas, você achou um lago, uma posição assim que você quer sentar, fazer um piquenique e tudo mais, você não deixa sua bicicleta ali na árvore e tudo mais, você deixa ela colada com você. Por que você faz isso? Porque senão vão roubar sua bicicleta, senão você enfia e passa a corrente assim na árvore para ter certeza que não vão tirar isso à força, né? Realmente assim é bastante assustador, né, quando a gente começa a parar para pensar, né? E que mais, né? A gente vê, por exemplo, experimentos sociais. Se você deixar a carteira cair no chão no Japão, esquecer lá, pega uma carteira, faz esse experimento para quem mora no Japão. Põe lá seu endereço, põe, sei lá, uma quantia em dinheiro, 3.000 ienes, por exemplo, nada tão pequeno, mas nada tão grande, e alguns documentos velhos. Põe lá e põe o número para ver se não vão te ligar. 9 em cada 10 casos as pessoas te ligam e te retornam a carteira com o dinheiro dentro, né? Isso nem no Canadá e nos Estados Unidos acontece, a sua carteira volta, mas o dinheiro fica, né? Isso aconteceu comigo no Canadá. E no Brasil, a sua carteira não aparece em nenhum dos casos, ok? A taxa de retorno de carteira é menos de 3%. As pessoas pegam aquela coisa do achado não é roubado. Gente, achado, nesse negócio de achado não é roubado, é uma cultura muito errada, tá? Todo bem tem um dono. A menos que você não consiga identificar o dono, né, do que é, pega o objeto e devolve para a polícia. O local mais próximo, porque o mais intuitivo para quem perdeu é ir no local mais próximo. Eu, por exemplo, cometi uma grande atrapalhada lá no Japão. Eu estava com uma sacola, né, no Japão, na estação de trem, estava com a carteira dentro dessa sacola. Eu fui lá comprar recarregar o cartão lá no Suica para poder carregar para poder pegar o trem, e eu esqueci a sacola com a carteira com os documentos lá, e já tinha acho que 30.000 ienes dentro daquela carteira. Quando eu voltei para o mesmo lugar que eu lembrei, 10 minutos depois não estava mais lá, mas eu fui no guichê de fato de segurança e estava lá, né, como esperado. Um puta susto, né? Quem imaginaria, né? Imagina acontecer esse tipo de coisa, né? Que mais? Se você... uma das coisas que a gente estava falando de apartamento, né, em casa. No Brasil, você tem que colocar barra de ferro. Os portões parecem fortalezas, né? É verdade, os portões parecem fortalezas. Com barras de ferro, barras de aço, controles rígidos, câmeras de segurança, cerca elétrica, caco de vidro para as pessoas não pularem, tridentes, né, espetos... Tudo para que as pessoas não invadam a propriedade privada. E realmente assim, você vê até em apartamento, né, prédio, por exemplo, no 10º andar, janela com barra de ferro. Que isso, gente? O cara do vizinho vai descer e vai cair no seu apartamento? Sim, por isso que essas pessoas acreditam que elas precisam colocar barra de ferro. Eu tiro a razão delas? Não tiro. Inclusive é um negócio muito comum no Brasil, tá? Que mais? Vamos lá, tem muita coisa ainda pela frente. Você não precisa, uma das coisas, não é tão relacionado à segurança, mas relacionado ao vandalismo. Você não precisa ficar preocupado se ela acabou de pintar o muro da tua casa, no dia seguinte já tem uma pichação, né? Acho que dezenas de vezes isso não aconteceu comigo quando eu morava com os meus pais em São Paulo. Você lá pinta a casa de branco, pá, pichação. Você pinta a casa de verde, pichação. Você pinta a casa de marrom, pichação de branco. Não importa o que você faz. Você tem que colocar grafiato, você tem que colocar pedra. Você tem que dar um jeito para que as pessoas vão lá e não pichem a sua propriedade. É muito frustrante, né? Quando a gente para pensar com relação a isso, né?
Outras coisas, diferentemente do Brasil agora, o Japão ainda é proibido arma, inclusive ter arma em casa, tá? Propriedade, você não encontra arma, é mais fácil encontrar uma katana, uma espada, do que se encontrar uma arma de fogo dentro de casa, né? Então os crimes com arma de fogo são quase imensuráveis, de tão pouco que é com relação ao Brasil, tá? Então realmente assim, a diferença é monumental, né? Outras coisas, vamos lá. O crime organizado, ele existe sim. Ele se chama Yakuza. Ele cuida da toda a cadeia de prostituição, tráfico de drogas e patinco, jogatina, né? Eles cuidam dessa cadeia junto aí com alguns estrangeiros coreanos e algumas outras coisas. A taxa de criminalidade, no entanto, é muito inferior. Os homicídios, né, intencionais, eles são 150 vezes menores no Japão. Então é acusado, você fala, pô, mas Yakuza é muito perigosa e tudo mais. Olha, não se mata tanto quanto no Brasil, principalmente por motivos bobos, né? Briga de trânsito, por exemplo, desentendimento depois da balada, esse tipo de coisa. Acontece no Brasil, não acontece com tanta frequência no Japão, né? Então realmente existe um contraste muito grande aí. Uma das coisas que é muito importante quando você avalia a questão de segurança é a questão de ataques na rua, né? Se você, por exemplo, no Brasil é muito comum, acontecia no passado, a pessoa se autodeclarava gay, saía de mão dada com outro homem, tomava garrafada na cabeça, na Avenida Paulista. Isso aconteceu várias vezes. Atos discriminatórios são muito comuns ainda nos dias de hoje. Obviamente, isso reduziu muito, porque o Brasil está amadurecendo muito com relação à diversidade. Mas o Japão, por mais que eles não sejam tão avançados nesse sentido, ninguém fica discriminando, apontando o dedo na rua e jogando garrafa na sua cabeça, ou mesmo ameaçando a sua segurança individual. Então, de fato, essa é uma diferença que também ela é muito grande, né? Que mais? O Japão, inclusive, eu esqueci de falar, é um país seguro para as mulheres. As mulheres não precisam ficar andando na rua, pode ser com qualquer roupa, com decote, sem decote, com saia, sem saia, com o risco ali de ter alguém te seguindo, te stalkeando, né? Onde você estiver, né? Você vai precisar cruzar a rua, sabe, essas coisas. Você não faz no Japão, gente. Isso é um país muito seguro, né? E não tem esse tipo de coisa. As pessoas nem sonham com tanta complexidade com relação à questão do assunto de segurança. E calma, que a gente está só na primeira página. A lista é longa, gente. É muita coisa, é muito exemplo, é muita vivência nesse assunto. Os estádios de futebol, que é isso? Você se depara com cenas de vandalismo, quebra de cadeira, xingamento, briga de torcidas, arremesso de cadeira, objetos arremessados em campo, campo invadido, e assim, são coisas que não acontecem em todos os jogos? Lógico que não, mas todo o campeonato tem várias ocorrências disso, principalmente quando o time é rebaixado, quando ele perde o campeonato. Por exemplo, há anos atrás, o ônibus do Palmeiras foi apedrejado, os caras quase morreram lá dentro do campo. Ônibus do Flamengo, do Inter, muitos clubes estão sendo apedrejados. É comum, por exemplo, no passado, 10, 15 anos atrás, os ônibus de clubes serem pegos em emboscada. Né? Emboscada, de repente, parado com uma torcida adversária, jogando pedra ali, tentando matar as pessoas. Né? De fato, isso é totalmente inimaginável no Japão. Ninguém nem imagina que essas coisas existem. A torcida é muito pacífica, as pessoas são muito calmas. Ninguém fica usando droga no estádio ou causando, né, digamos que contra a segurança do outro, fica xingando ou ofendendo. O Japão, inclusive, todos os estádios não têm alambrado. Alambrado, que é aquela diferença entre a borda do campo e a arquibancada, você não tem alambrado no Japão. Por quê? Porque é extremamente seguro, ninguém vai lá pegar e ficar invadindo o campo para bater em ninguém. Né? No Brasil tem que se tomar muito mais cuidado. Já existem muitos estados que não têm alambrado, mas tem um staff ali que fica protegendo, que é muito grande. Né? E no Japão não tem nada disso. Né? Então, de fato, é uma diferença assim, muito expressiva. Né? Vamos lá. Outras coisas, né? Com relação mesmo à questão de corrupção, né? Que de alguma forma acaba impactando aí com relação à segurança. Os crimes de colarinho branco são muito menos frequentes e punidos publicamente. É muito comum uma figura pública ser exposta e humilhada publicamente por ter cometido um crime de corrupção. Corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. Então,
o Japão ele lida muito mal com esse tipo de coisa. Por isso que o Carlos Ghosn, por exemplo, teve toda a repercussão negativa. Porque por melhor que ele tenha sido bom para a Nissan, em vários sentidos, ele roubou, né? Pelo menos é isso que o Japão alega, com base nos seus relatórios aí apontados por auditoria externa. Tá? Então, de fato, é realmente assim muito preocupante, né? Nesse sentido. Que mais? Se você for turista, por exemplo, você não precisa ficar preocupado em ser sacaneado, né? Por exemplo, é muito comum no Rio de Janeiro, por exemplo, a famosa malandragem, né? A malandragem. Já chega um turista, você dobra o preço, pá, aí você vende um produto, né? Gente, isso não acontece. O preço para um é igual para todos. Você aplicar preços diferentes para pessoas diferentes é um roubo, né? De fato, isso acontece. Isso é uma ofensa à sua segurança e ao seu caráter, né? Isso é muito comum. O coco para um custa 4, que é carioca, e pro gringo custa 15. Pelo amor de Deus, gente, isso acontece na praia. Quem nunca? Eu já presenciei isso. Tava na praia em Copacabana, tava com estrangeiros, pedi uma caipirinha, deu R$80 cada caipirinha. Pelo amor de Deus. Então, gente, realmente assim, é de tirar o fôlego. Realmente, assim, é revoltante. Né? Assim, esse vídeo é quase um desabafo, porque é tanta coisa que acontece que a gente tem que ficar de olho, que realmente assim é assustador mesmo. Mas vamos lá, a lista não acabou ainda não. Não existe propinocracia, né? Onde o sistema é corrupto de ponta a ponta, né? Você está lá com os guardas na estrada, é capaz de ser separado, ele aponta meia dúzia de defeito para pegar uma propina. Isso é sacanagem, isso é um roubo, né? E de fato isso ainda acontece nos dias de hoje. 30 anos atrás, então, era muito mais comum, era batata, né? Então, se tivesse com um documento irregular, era bom você estar com R$300 no bolso para você poder comprar o guarda. Então, assim, realmente, assim, é assustador, né? Vamos concordar, gente, que também essa questão ainda existe. Que mais? No centro da cidade, em grandes aglomerações, é importante você ficar atento no Japão, né? Mas uma coisa que eu percebi, prestei muita atenção, presto muita atenção, as pessoas estão lá em grandes aglomerações, elas estão até olhando o que está acontecendo ao redor, mas a mochila está nas costas, a mochila não está na frente, no colo, abraçada, e você está todo lá, ali na espreita com mala que não tem zíper e tudo mais. Isso não acontece. No metrô de São Paulo, você não anda com mala nas costas, você põe a mala na frente. Por quê? Porque você sabe que você não sabe o que vai acontecer. Você não deixa a mala não atendida, né? Você deixa a mala à direita e fica fazendo outra coisa. Uma vez eu estava no ônibus, no Vale do Anhangabaú, indo para a Zona Sul, fui pegar um ônibus lá, estava naquele assento do fundo mais alto, deixei a mala no assento esquerdo, o ônibus estava vazio, e fiquei lá no celular, navegando, brincando e tudo mais. Já faz uns 8 anos. E quando eu fui ver, a minha mochila estava aberta e a carteira de celular tinha saído. Aí você fala, pô, você vacilou, hein? Vacilei, é verdade que eu vacilei, mas se eu estivesse no Japão, isso não teria acontecido. Pelo amor de Deus. Né? Então, de fato, é muito preocupante. E nesse caso, eu acabei achando os meus documentos que foram encontrados numa favela, lá perto de Paraisópolis. Né? Então, de fato, a carteira foi para o saco, o dinheiro também, e isso já era esperado. Os cartões de banco também sumiram. Obviamente, eles foram bloqueados há tempo. Né? Vamos lá. Outro experimento assim, que eu já vi, assim, você fica até com dó. Em São Paulo, o cara vai lá, tá lá no metrô, por exemplo, no ônibus, abre um computador. Puta merda! Isso aí você olha pra isso e fala que é absurdo. O cara vai ser roubado logo quando ele sair do ônibus ou do vagão. É verdade, assim, as pessoas não têm... Se você pegar um MacBook Air, botar no seu colo, lá no trem, por exemplo, tiver vazio, né, se não estiver incomodando ninguém, nem botando som alto nem nada, só digitando assim de forma discreta, ninguém vai ficar olhando para você, ninguém tá nem aí com esse seu MacBook aí no Japão. Né? No Brasil, isso aí é como se você estivesse carregando uma barra de ouro na mão, louco para os abutres chegarem e te furtarem. Né? Realmente, assim, é perturbador, né? Parece bobo, mas não é bobo. Vamos lá. Você não tem risco, por exemplo, de andar na rua e cruzar com um cara que fugiu da cadeia. No Brasil tem muita fuga de cadeia. Quem não sabe, leia as estatísticas, pesquise a respeito do assunto. É muito comum. E outra coisa, uma das coisas que eu já presenciei, né?
eu estava voltando para casa e eu deixava no estacionamento, que era como se fosse um parque fechado, né? Um estacionamento fechado. Eu tinha que abrir e fechar o portão manualmente. Teve um dia que eu fui lá abrir o portão manualmente, tinha um cara estourando um carro ali, lá, o cara tudo ensanguentado. Eu falei, meu Deus do céu, saí correndo do lugar. E depois que por sorte a viatura estava descendo, eu chamei e tudo mais, e descobriram que o cara tinha sido preso 3 dias atrás. Gente, pelo amor de Deus, o cara saiu da cadeia 3 dias depois, cometeu outro crime. Realmente, assim, é perturbador, né? E não dá para acreditar mesmo, né? De tão chato que isso é, né? Impunidade, né? O ladrão ele vai para a cadeia, paga um salário mínimo e é solto no dia seguinte. Tem gente que tem, por exemplo, quando você procura por essa questão de crime no YouTube, por exemplo, você vai ver, você foi preso por quê? Por artigo 137, 256, artigo 3º, pelo amor de Deus, você foi preso quantas vezes e nada acontece? É realmente assim, é muito revoltante. Outra coisa que você não vai encontrar no Japão é banco com roleta de detector de metal, raio-x e tudo mais. Nossa senhora, isso é muito comum no Brasil. Você tem que ir lá botar o objeto, passar por todo aquele constrangimento lá, deixar o seu colar, tirar tudo, botar ali naquele negócio para depois pegar. É muito constrangedor. É verdade que alguns bancos já têm mudado isso, mas assim, na Paulista, para você entrar, por exemplo, no Banco Safra, que é um banco corporativo, uma torre corporativa, você tem que passar por detector de metais. Quem sabia disso? Realmente, qual é a lógica de você ter que entrar no seu trabalho e passar por um detector de metal? Realmente, gente, é muito preocupante mesmo, né? Dá um pouco de desgosto, assim, pensar nessas coisas. Então, assim, essa foi uma lista, né, gente? E é uma lista revoltante de coisas que acontecem no Brasil, mas não acontecem no Japão, pelo menos não da mesma forma, né? Esses são exemplos reais, muitos deles vividos por mim. Já devo ter sido assaltado, roubado mais de 6 vezes no Brasil. Realmente, assim, eu vacilei, mas, pô, no Japão, se você vacilar, você não tem grande problema, né? Então, você tem uma licença de poder errar um pouco mais. E quantitativamente? Vamos falar quantitativamente, vou falar dos números. E aí, como é que são os números, né? Levantei, vou deixar um link aqui na descrição para vocês consultarem depois, mas só levantei alguns highlights aqui com relação à segurança no Brasil comparado com o resto do mundo, principalmente com o Japão. O Brasil é o 7º lugar, o Brasil está no top 10, né, dos países com maior homicídio intencional do mundo. Chegou a casa de 60 mil homicídios aí em um ano. Só para se ter uma ideia, no Japão, o volume de homicídio chega a ser 150 vezes menor, gente. Assim, a diferença é tão grande, mas tão grande, que de fato, realmente assim, se fala, pô, mas o Japão tem muito desastre natural e tudo mais, mas o crime no Brasil mata mais que guerra. 60 mil, né? Mata mais que guerra, né? Então, de fato, anualmente, até mesmo questão do Covid, né, tá matando algo parecido agora, mas no Brasil todos os anos são 60 mil vidas, né? Realmente, assim, é lamentável esse tipo de coisa. Que mais? Roubos de carro são muito mais frequentes no Brasil do que no Japão. No Japão é uma prática que já está ficando um pouco mais comum, né? Principalmente em centros urbanos, na região onde tem mais estrangeiros, né? Em Nagoya tem muito reporte, nas cidades nos arredores de muito reporte de estrangeiro tendo carro roubado. Realmente, não dá para ficar vacilando ainda no Japão. Então, assim, eu não vou ficar entrando tanto no detalhe aqui dos números, se vocês consultarem, eu vou deixar 2 links aqui para vocês explorarem depois, tá? E uma das coisas que é importante a gente comentar, para que vocês também entendam um pouco de onde a gente consegue entender por que essa diferença é tão grande, eu separei alguns pontos aqui que, de fato, contribuem para esse gap não só ser, digamos que, muito grande de um país para o outro, e disso ser sustentado ao longo das últimas décadas ou centenas de anos, né? Porque no Brasil existe uma desigualdade muito grande entre os povos. A gente saiu da escravidão, não tem nem 200 anos, gente. A gente tem uma marginalização de negros muito grande ainda no Brasil, pardos também. Quem nega a realidade, e quem nega isso, nega a realidade. Existe muita marginalização. É por isso que existem as cotas e as situações de tentar fazer inclusão forçada dessa população, porque senão a gente vai ficar 100 anos e nada vai acontecer.
realmente existe uma desigualdade muito grande de distribuição de renda. O rico é muito mais rico no Brasil do que no Japão, não sei se você sabia disso. E o pobre é muito mais pobre no Brasil do que no Japão. O pobre no Japão ele ganha 5 mil reais por mês, auxílio do governo. O pobre no Brasil não ganha nada. O pobre no Brasil nem Bolsa Família talvez ele ganhe, né? Então, de fato, realmente esse é um grande problema, né? O que mais? Existe um sistema de educação muito forte, né? Muito, digamos, horizontal, né? Que não discrimina as pessoas de acordo com a classe social, com quanto dinheiro as pessoas têm. Então, as pessoas, por exemplo, nas escolas, o filho do médico serve o filho do pedreiro serve o filho do médico. Existe uma cultura muito igualitária e a distribuição de renda é muito mais favorável nesse sentido também, né? Então, você não tem esses gaps aí. O Japão é um país que não tem tanta impunidade, né? Tem impunidade? Tem como outros países, mas como o Brasil, não tem comparação. Se você for preso no Japão, você vai ter muito trabalho, vai ser julgado, vai ser condenado, você vai ficar 5 anos por coisas básicas. E o Japão ele tem pena de morte também. É lógico que são raríssimos os casos de pena de morte, mas o Japão tem pena de morte. No Brasil não tem. Eu acredito na pena de morte? Isso não é vídeo para ficar discutindo esse tipo de coisa, ok? Mas é só uma constatação aqui para vocês entenderem. Outras coisas. O Japão tem uma economia estável. Ah, não, mas está em recessão, está caindo. Você mesmo falar isso? Sim, tudo bem. Não está mil maravilhas, né? Mas pelo menos uma economia estável, com um câmbio estável. O preço não fica flutuando, né, que nem a inflação antes do plano real. Ou mesmo hoje, que o dólar está 6 para 1, né? O iene está 5,5 para 1. Né? Realmente, assim, essa instabilidade econômica, taxa de desemprego 15%, no Japão é 2%. Realmente a diferença aí é muito grande. Esses 2% estão recebendo auxílio do governo. E assim, gente, em último caso, se você não tiver emprego, se você não tiver condição de arranjar emprego, você ainda assim consegue um benefício do governo de 100 mil ienes por mês para você não passar fome, né? Quem é japonês, mora no Japão há muito tempo, sabe disso, ok? Poucos estrangeiros sabem desse auxílio dos 100 mil, tá? Até meio que um negócio meio segredo assim, mas pronto, falei. Que mais? E assim, gente, por quê? Não faz sentido você ficar roubando um negócio que você compra com um dia de trabalho. Para que eu vou roubar um celular? Para que eu vou roubar uma bolsa se com 3 horas de trabalho você vai conseguir isso de volta? No Brasil, por exemplo, uma pessoa que mora na favela nunca vai ter acesso a um iPhone 11, um iPhone 11 Pro, por exemplo. Ele precisaria trabalhar 2 anos sem gastar nada para conseguir comprar um iPhone 11 Pro. Então, de fato, essa é uma das diferenças que acaba fazendo com que a motivação do crime ele aumente muito mais no Brasil, né? E ufa, né? Se você chegou até aqui, gente, calma, não fiquem tão revoltados assim, principalmente se vocês estiverem no Brasil, porque o Brasil também tem pontos positivos, tá? E eu só quis trazer aqui os pontos positivos e negativos, principalmente negativos com relação à segurança no Brasil, porque é um dos piores países do ponto de vista de segurança do mundo, e o Japão é um dos melhores países do ponto de vista de segurança do mundo. Então o contraste, ele é violento, né? E toda essa violência nesse contraste faz com que a gente veja essa discrepância aí de forma tão exacerbada, né? Então, se você gostou do formato desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho. Não perca os vídeos, a gente posta todo dia. Por que você vai perder vídeos como esse se você gosta, se você chega até o final? Continue assistindo, compartilhe com os seus amigos, faça com que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas. Peço para você, ajude o canal a crescer. Se você ajudar o canal a crescer, a gente vai ficar fazendo muitos estudos aqui sobre conteúdo e a gente vai trazer para vocês os conteúdos mais ricos sobre o Japão, sobre a realidade que acontece no Japão e também comparando com o Brasil, tá? A gente vai ficando aqui no vídeo de hoje e até o vídeo de amanhã. Tchau!